Olá, bem-vindos à 15ª videoaula. Aqui nós temos um circuito eletrônico usando o XBI-Fi e um Arduino Uno. O XBI-Fi é o mesmo da aula anterior. O que nós iremos fazer é modificar alguns de seus parâmetros, pois o seu objetivo será aceitar uma conexão de um dispositivo Wi-Fi local. Então, nós iremos criar uma rede de um dispositivo remoto se conectando ao nosso XBI-Fi. Então, essa é uma conexão local, tipo ad hoc. Não precisa de roteador, access point, e nem precisa estar conectado à internet. É uma conexão local de um dispositivo como um smartphone, ou um tablet, ou um notebook ou um computador com um adaptador Wi-Fi. Então a gente vai enviar comandos para o IP desse XBI-Fi. Ele vai receber as informações pela serial, onde a serial está conectada à serial do Arduino. Então, o Arduino que irá tratar os dados. Então, nós iremos desenvolver uma aplicação, colocar no Arduino e ele vai interpretar os comandos. Nós iremos criar alguns comandos para ligar um desses 3 LEDs. Nós temos 3 LEDs, um vermelho, um verde e um azul, e através do comando a gente pode acender qualquer um deles, independente. E também nós temos um buzz, um bip, ele vai fazer um ruído quando nós enviarmos um comando para o seu pin. Então o objetivo desse circuito é esse: acender 3 LEDs e ligar e desligar um buzz através de um smartphone. Esse vai ser o nosso teste. Então, aqui nós temos 3 LEDs, ligado cada um deles a um resistor que reduz a corrente elétrica, ligado ao negativo. Todo o circuito está alimentado com 5 volts, que vem do próprio bus USB. Esse cabo que está conectado ao computador, que nós iremos usar para gravar o Arduino, e também é usado para fornecer 5 volts para o circuito. Então, aqui nós temos a saída do Arduino, negativo e o positivo, ligado no protoboard. Então, o protoboard está alimentado com 5 volts. Então, os LEDs são alimentados com 5 volts. O Protobi é o modelo 5 volts, alimentado também através da protoboard com 5 volts. Converte tensão para 3.3 volts para alimentar o XBI-Fi. Esse vai ser o nosso projeto. Então, o que nós iremos fazer para dar início é configurar o XBI-Fi S6B. Nós iremos mudar alguns parâmetros para que ele trabalhe no modo soft, no modo a aceitar uma única conexão. Nesse modo ele não aceita mais que uma conexão, é simplesmente uma conexão de um dispositivo externo Wi-Fi. Toda a informação que ele receber, ele vai ter um IP, ele vai receber a informação e direcionar a sua saída serial, onde está conectada a porta serial do Arduino. Então, o aplicativo vai interpretar os comandos que nós iremos criar. Nós iremos criar alguns comandos que pode ligar o LED vermelho, verde ou azul, e também ligar ou desligar o buzz, o bip. Então, remotamente nós poderemos fazer isso. Onde tem um bip aqui, poderia ser um circuitinho com relé para ligar ou desligar uma fechadura elétrica, um portão automático. Então aqui é só uma demonstração, mas nada impede que vocês possam colocar um circuito de potência. E através do seu smartphone, você se conecta ao Wi-Fi e a rede Wi-Fi do XBI S6B. Então, ao ligar o Wi-Fi do seu roteador, se ele estiver na proximidade do XBI-Fi, vai aparecer o nome da rede, que nós iremos dar um nome para a rede que o XBI-Fi irá criar.
Então, todas as vezes que você quiser acessar o XBee Wi-Fi, você conecta através da rede que será mostrada na lista de dispositivo Wi-Fi do seu celular, quando você habilitar o Wi-Fi dele. Tá? Um aplicativo no Wi-Fi, nós não iremos desenvolver um aplicativo para o Android, nós iremos baixar um aplicativo, que a partir daí nós iremos configurar alguns botões. Um aplicativo que permite configurar botões, definir um comando para cada botão, que pode ser ligado ou desligado, e assim ele envia para um IP e uma porta de um dispositivo que está na rede, um dispositivo Wi-Fi. No nosso caso será o XBee Wi-Fi. Tá? Então o smartphone será configurado será configurado com esse aplicativo que nós iremos instalar, e a partir daí nós iremos usar para testar esse circuito. Então a programação nessa videoaula vai ser simplesmente no Arduino. Os demais dispositivos, XBee Wi-Fi e o smartphone será simplesmente configuração. Até esse aplicativo aqui, nós iremos usar de uma aula passada, onde nós usávamos para se comunicar o Arduino com um XBee no modo transparente. Então aqui o XBee Wi-Fi ele vai estar no modo transparente. Então o aplicativo só vai ser o mesmo. O que nós iremos fazer é mudar os pinos, nós iremos usar outros pinos e mudar, e criar novos comandos para acionar cada pino, no caso, associado aos LEDs e o buzz. Então vai ser o mesmo aplicativo. Então vai ser simples a mudança. Tá? Então vai ser uma aula fácil de trabalhar, porque nós já entendemos o código aqui. Simplesmente nós iremos fazer uma pequena modificação no aplicativo. Pronto. O que nós iremos fazer de imediato é configurar o XBee Wi-Fi. Nós iremos tirar aqui da placa, vamos colocar esse XBee Wi-Fi no adaptador com o USB, conectá-lo ao PC, abrir o aplicativo, o software XCTU e fazer a devida configuração em alguns de seus parâmetros. Pronto, após isso nós poderemos colocá-lo de volta aqui. Ele está apto, ao ligar o circuito, ele estará apto a receber a conexão de um dispositivo Wi-Fi. Depois nós iremos gravar o aplicativo. Pronto. Essas duas partes terminadas, o circuito está pronto para nós testarmos. Então nós iremos agora configurar o XBee Wi-Fi através do com USB. É o que iremos fazer. Pronto, agora vamos configurar o XBee Wi-Fi como Access Point para aceitar uma conexão de um dispositivo Wi-Fi. Vamos abrir o XCTU e vamos fazer a mudança de alguns parâmetros. Vamos abrir o adaptador com USB, onde está conectado o XCTU. Vamos resetar. Ele pede aqui em torno de 10 segundos. Pronto. Ele está lendo os parâmetros. Vamos clicar aqui para abrir, ler todos os valores dos parâmetros. Esse meu XBee Wi-Fi ele já está configurado, mas eu vou mostrar para vocês quais são os parâmetros que devem ser alterados. Então, aqui nós temos todos os parâmetros. Então vamos começar aqui, no comando CE, de modo de infraestrutura. Então aqui nós temos essas opções. Nós trabalhamos anteriormente
na aula passada com o STA, no modo STA, de infraestrutura. Agora nós iremos trabalhar com Soft AP, né? Ou no modo Access Point. Ele vai se tornar um Access Point para aceitar uma única conexão. Vamos colocar aqui, ó, Software AP. Depois é só clicar aqui, ó, no lápis para salvar. O ID, o SSID, é o nome da sua rede, né? É esse nome que o XBiFi irá disponibilizar no ar para os dispositivos localizar a rede. Então aqui eu coloquei como Arduino 1. Vocês podem dar outro nome. Ele aceita aqui, ó, até 32 caracteres ASCII, né? 32 caracteres ASCII. Aqui aí vocês salvam, né, clicando no lápis. Aqui a criptografia, a encriptação, se vocês quiserem usar uma senha, vocês escolhem aqui. Sugiro usar esse aqui, se for usar a senha, o WPA2 AES. Eu vou usar aqui sem senha para fazer os testes, sem segurança. Se vocês definirem aqui a criptografia, o tipo, vocês colocam aqui a chave, né? A senha. Vocês digitam aqui a senha nesse campo. PK. O tipo de protocolo. Vocês vão colocar TCP/IP e salvar. Clicar no botão Write. O comando NA, né, que é o modo de endereçamento IP, vamos manter padrão DHCP. Se vocês quiserem dar o nome para o seu XBiFi, vocês podem colocar aqui, ó, no NI. Eu coloquei como dispositivos. Não iremos usar o NI, não é? Mas se quiserem dar o nome, já pode se fazer agora. E depois clica-se no botão Write. Aqui embaixo, ó, a porta fonte, né, a origem e a porta destino são idênticas que o XBi utiliza, né? XBiFi 2616. Eu acho que eu falei errado quando eu estava explicando lá na protoboard. Coloquei 1616, se não me engano, mas o valor exato aqui é 2616, tanto para o comando CO como para o DE, que é o porta destino. Esse valor aqui é em hexadecimal, né? Todos os parâmetros aqui. Se você, ou melhor, todos não, né? Nós temos parâmetros aqui que estão em decimal mesmo, tá? Principalmente aqui, ó. A parte de IP segue o padrão de rede. Aqui está em hexa, é o tipo de porta. Lá no Android, no smartphone, o campo ele aceita um decimal. Então vocês têm que converter isso para decimal, que vai dar 9750. Lá vocês irão usar 9750, a porta. Aqui, ó, quem disponibiliza esses dados automaticamente é o XBi, o próprio XBi, né, que ele é o Access Point. No momento que você configura esse parâmetro como o parâmetro CE como Soft AP e salva, ele disponibiliza automaticamente esses campos, ou melhor, ele preenche, o XBi preenche esses dados, ele fornece, né, porque ele é o DHCP, está definido aqui, ó, que o próprio XBi ele é o gateway e o DHCP. Então ele vai fornecer esse IP padrão do XBi 192.168.1.10, a máscara de subrede e o gateway padrão. Quem preenche isso é o próprio XBi, na hora que se define o tipo de
o modo de endereçamento, né, DHCP. Pronto, aí vocês, ele já deixa isso salvo, gravado. Pronto, é só isso, que isso é o suficiente para que ele trabalhe no modo SoftAP, aceitar conexão de um dispositivo Wi-Fi. Agora, se vocês quiserem mudar esse IP aqui, se você digitar aqui e tentar salvar, ele não vai aceitar. Não, o XB não vai aceitar. Então, se vocês quiserem definir um IP próprio, específico, vocês têm que mudar aqui, ó, o parâmetro MA para static, né? Você mudando para static, aí ele permite que você defina seu próprio IP. Nós iremos manter o padrão, vamos deixar como DHCP. Pronto, isso é suficiente para o XB funcionar. Salvou todos os parâmetros, né? Fechamos o XCTU e iremos colocar o XB Wi-Fi no nosso hardware, no nosso circuito lá no ProtoB, e vamos fazer o teste funcional. Pronto, primeiro nós temos que configurar ou melhor, baixar e configurar o aplicativo que vai se comunicar com o nosso hardware. Então, o aplicativo que eu selecionei foi esse aqui, ó, esse Wi-Fi TCP/IP UDP. Foi o mais adequado, realmente ele permite várias configurações nos botões e foi interessante os testes que eu fiz com ele. Já usei outros, mas esse realmente é bem eficiente. Então, já baixei aqui, vocês vão baixar no Play Store do Android, né? E aqui eu vou executar o aplicativo. Eu já criei a tela, o exemplo vai ser esse aqui, ó. São 3 botões, né? Aqui ele mostra, ó, o IP e a porta e o tipo de protocolo que nós estamos usando. Eu estou usando TCP/IP em vez do UDP, e os comandos que eu estou enviando em ASCII. Você pode enviar também os comandos em hexadecimal, tá? Então esse IP aqui é o IP que o smartphone está conectado, né? Quer dizer, ele está conectado ao meu XB Wi-Fi. Então, para configurar isso, ele não vai mostrar essa tela primeiro, quando ele é novo, né, o aplicativo, quando você instala pela primeira vez. Ele vai mostrar um monte de botões, mas é simples, você vai clicar aqui nesse ícone, essa chave, de configuração. Eu vou mostrar o que é necessário configurar só. Nós iremos depois usar esse controle, né? Nós temos aqui o controle A. A gente vai definir os botões para enviar os comandos quando for para ligar. E depois nós iremos usar o controle B para definir os botões com os comandos para desligar. O A vai ser para ligar e o controle B para desligar, o comando para desligar. Então vou voltar aqui na tela anterior. Temos que definir o IP, o nome do IP, né? O domínio. Então é só clicar em cima e ele vai pedir. Então vocês vão digitar aqui, ó, exatamente esse IP. Quando vocês configuram o XB Wi-Fi no modo soft, né, ele define esse IP para o XB Wi-Fi. Então vocês têm que digitar aqui, ó, o endereço IP do XB Wi-Fi. É exatamente esse que vocês irão digitar também. Então aqui já está configurado. A porta, só clicar em cima. A porta é 9750. Aqui está em decimal, ele aceita em decimal. Lá no XB Wi-Fi, quando vocês abrem o XCTU, vai estar em hexadecimal, né? 1616 é a porta destino. Então aqui vocês colocam 9750, que é em decimal, a mesma porta. O protocolo, você pode optar por UDP ou TCP/IP. Nós estamos fazendo o teste com TCP/IP.
E aqui os botões. Vamos definir, vamos dar um nome para os botões e depois definir o comando. Então, antes de definir os botões, o nome dos botões, vamos definir primeiro, aqui, lá no final da tela, nós temos isso aqui. É o tamanho do botão, button size. Então vamos clicar em cima. O padrão é 70 dB, desculpe. Então eu coloquei 85, porque ficou adequado para a tela. Ele não vai ficar cortado, ele vai encaixar corretamente na tela. E aqui é quando ele estiver no formato Portrait, né? E aqui o Landscape. Então nós vamos definir aqui. Vocês podem definir aqui também, se vocês venham a usar a configuração dessa forma, de tela. Nós vamos definir aqui. Então, para mudar de 70, vocês vão colocar 85. Digitar, apagar o que vai estar aqui e colocar 85. Pronto, aqui já é suficiente. A gente volta. Pronto, foi definido o tamanho, né, dos botões, então vamos... Depois eu explico esse send data. Vamos para o início, né? Já configuramos tudo isso aqui, referente ao controle A, o IP, a porta, protocolo TCP/IP. Agora vamos dar nome para os botões. Vamos clicar em nome. Então são 16 botões, que é possível configurar nesse aplicativo. Então nós iremos usar somente 4 botões. Então, aqui ele coloca o tipo de configurações que pode ser feito. E aqui, no botão 1, o nome dele vai ser LED-E, que é o LED red, né? LED vermelho. É só clicar em cima, porque quando vocês abrem o aplicativo pela primeira vez, vai estar como def, né, para definir. Então vocês escrevem LED-E. Aqui é o nome que vai ficar no botão. Esse é o nome do botão. Aqui, o G, o botão 2. O botão 3 é o LED B. O botão 4 vocês não vão usar, não vamos colocar nada, né? Eu até apaguei o def, que fica assim quando vocês instalam pela primeira vez. Quando não é usado, vem assim. Então simplesmente apaguei. Pula o botão 4 e vamos configurar o botão 5 e dá o nome de Buzz, B-U-Z-Z, que é o bip. Pronto, então são 4 botões. Você pula o botão 4 e define o 5 com o Buzz. Pronto, aqui nós configuramos os botões, o nome dos botões. Depois nós iremos definir os comandos. Então, nós iremos trabalhar no modo ASCII, tá vendo? Porque o aplicativo lá no Arduino vai receber os comandos como ASCII e não como hexa, né? Aí é uma definição sua. Então, no caso, nós definimos que é ASCII. Esse stop comando não é preciso configurar. E aqui, para o botão 1, qual o comando? Quando você apertar o botão e ficar on, botão 1, né, o botão 1 ficar ligado, qual o comando que você vai enviar? Quando apertar, qual o comando que você vai enviar via Wi-Fi para o Arduino? Então aqui é só clicar em cima e definir. Então o nosso protocolo é esse. Para o LED, então é LED em maiúsculo, todos os nomes, as letras em maiúsculo. LED é o hashtag, o rest, né? O R, que quer dizer que é o LED vermelho, o red, 2 pontos, 1 que é ligado. Esse é o nosso protocolo. Tá? Então, para ligar o LED vermelho, é assim. Lembrando-se que aqui tem um espaço. Vou tirar esse espaço. Quando vocês vão digitar, vai estar assim. Só que lá no Arduino, ele quer um finalizador. O protocolo requer um finalizador. É o salto de linha ou a nova linha. Eu estou usando o salto de linha. E para gerar esse comando aqui, esse aplicativo tem como fazer isso, né? Você usa em hexa, você coloca arroba, 0x, né, no formato de hexa, e o comando 0A ou 0D, que é um salto de linha ou retorno de carro. Então aqui, se vocês não quiserem usar esse comando do próprio aplicativo, vocês
gera um salto de linha através dessa tecla aqui do teclado. Ó, ele inseriu automaticamente. Não é visível, mas ele inseriu. Pronto. É que é o finalizador desse comando. Você envia para o Wi-Fi, para o Arduino interpreta que o comando finalizou. Se não colocar isso, realmente não vai funcionar. O Arduino espera isso. O botão 2, para ligar o que? O LED, agora o G, Green. 1, que faz ligar o LED. O Arduino vai entender que é o 1, que é para ligar. E ó, gerar o salto de linha. Finalizador do comando. Isso aqui para o botão, o LED 3, então ó, é o B, é o Blue. Né? Então 1 para ligar, e o salto de linha, não esquecer. Pula o 3, ou melhor, pula o 4, deve estar como padrão, não vamos usar. E vamos definir o botão 5 como o comando chama BUZ. Buzz, Rest, o jogo da velha. O Buzz 1. Quer dizer que é o buzz, pode ser o buzz 1, buzz 2, buzz 3, depende, né? Se você quiser definir vários. Eu coloquei aqui um padrão, né? Coloquei um, se você quiser definir o segundo buzz, se quiser colocar outro, você coloca o 2. 2.1, que é para ligar. E não se esquecer de gerar o salto de linha, aqui, ó, esse espaço, como eu falei anteriormente. Se eu apertar aqui, ele vai gerar. Que o Arduino espera esse comando para finalizar, senão ele não vai interpretar. Pronto. Aqui já foi definidos os comandos para os botões, né, do controle A. Agora vamos tornar os botões visíveis. Aqui, ó, nessa linha aqui, ó, Visibility. Clicando aqui, nós iremos definir, ó, tem todos os 16 botões. Veja que eu desabilitei todos esses. Deixei somente o que deve ser mostrado na tela. Botão 1, botão 2. O botão 3, 4 não vai ser exibido e o botão 5. Pronto. A configuração é essa que vai ficar, ó, esse formato de tela. Esse item aqui é opcional. Quando você aperta o botão, ele fala, ó, o R, olha o comando aqui que nós definimos agora há pouco. LED, rest, jogo da velha, o rest, né? R, que é o vermelho, 1 para ligar. Quando eu aperto de novo, ele manda o 0 para desligar. E assim para os outros. Ó. Aqui ele gera. Ó, embaixo ele mostra. Então essa opção aí, vamos voltar aqui nas configurações, na chavinha. Para que ele mostre isso, é simplesmente você vai habilitar esse Send Data. Send Data, Send Date, né? É exibir o comando que está sendo enviado. Então é só habilitar. Para cá desabilita, para lá o verde ele habilitou. Se você quiser mostrar aquele texto. É bom para fazer teste. Pronto. Agora nós definimos simplesmente o botão que liga, né? Aqui o meu já está tudo pronto. Você pode ver que ele liga e desliga. Agora para definir o desliga, onde que é? Opa, sair, vamos voltar novamente, abrir o aplicativo, vamos clicar na configuração aqui na chave. Agora nós vamos definir os botões, esses botões que nós definimos, o 1, 2, 3 e o 5, agora para o controle B. Vamos clicar aqui no controle A, mudar para controle B. Ó, a configuração é a mesma coisa aqui, ó. Aqui você não precisa definir isso no B, não precisa definir IP, não precisa definir porta, nem nada. Deixa como está o padrão. Aqui eu defini, mas não precisa. Nome dos botões também não precisa mexer. É só nos comandos mesmo. Nem visibilidade, nada. Nada aqui vai ser necessário. Mas está tudo desabilitado. Só o Send Data, aqui, que é do B, a gente mantém. Agora aqui nós vamos definir simplesmente nem visibilidade, ó, tem, porque senão ele vai mostrar controle B, e nós não precisamos do controle B. Então simplesmente aqui no controle B nós iremos só definir, não esqueça o resto, só definir o command. O command aqui, ó, para os botões. Então agora o botão 1, o comando é esse, ó, LED, jogo da velha, o rest, R, que é o botão vermelho, que é o primeiro botão, 0, 2.0, que é desligado.
não esquecer, ó, aqui, não esquecer de gerar o salto de linha para que o Arduino reconheça. Ok, você vai fazer a mesma coisa para todos, só que no final vai ser 0 para desligar. O nome dos comandos tem que ser idêntico ao anterior, Ctrl A, só que ó, pula o botão 4 e vai para o botão 5. É o buzz, tá? Lembre-se que agora é 0 e não esquecer do salto de linha. Pronto, aqui está definido. Vamos voltar à tela anterior. E agora nós temos que mudar aqui, ó, para Ctrl A. O principal é sempre Ctrl A. É a tela principal. Pronto, uma vez feito isso, vai acontecer isso aqui, ó. Desligado é o 0, né? Ó. Ligado é 1, desligado é 0 para cada um. Depois eu mostro lá os LEDs para vocês no circuito. Pronto, está configurado o aplicativo. Lembrando-se que se você tiver um Wi-Fi que se conecta à internet e o XBee estiver desconectado, né, o smartphone não vai localizar a rede do XBee. Então o que acontece? Ele vai sempre se conectar à sua conexão atual. E se você abrir o aplicativo e tentar se comunicar, ele pode mostrar essa informação aqui, ó. Se você quiser se conectar, o meu já está habilitado somente para aquela rede minha. Se eu clicar aqui, ele conecta. Está conectado. Então, às vezes você vai apertar aqui e não funciona, porque o seu Wi-Fi pode estar conectado em uma outra rede. E o aplicativo aqui, realmente ele não mostra, né, aqui o nome da rede que está conectada, só o IP, né, que está configurado aqui. Então é bom sempre, se acontecer isso e não está funcionando, você ver nas configurações do seu Wi-Fi, da sua rede Wi-Fi, e ver qual a conexão que está estabelecida. Então, você tem que se conectar com a rede do XBee Wi-Fi. Depois nós iremos ver isso no uso do circuito, quando eu for mostrar o circuito para vocês. Pronto, é só isso que é necessário para configurar esse aplicativo. O nome completo dele, deixa eu só passar para vocês aqui, ó, é Wi-Fi TCP/IP/UDP Control. Então vocês procuram lá na loja, né, do Google, né, no Play Store, esse aplicativo. Ele é gratuito. Né? O bom é que ele é gratuito. E ele salva a tela, tá? Se eu deixar dessa forma e sair, quando você volta, ele mantém, ó, o status que você deixou, tá? Não é o status do circuito lá, mas o que você deixou aqui na tela. E às vezes ele conecta direto, quando não, você clica e ele estabelece a conexão. Então, o azul está ligado, e assim desliga. No cinza é desligado. Simples. Muito bom esse aplicativo. Não precisa desenvolver, não precisa programar no Android, tá? Mas se vocês quiserem desenvolver uma tela própria, específica, né, do seu jeito, então pode ser desenvolvido um aplicativo, tá? Tem que conhecer as ferramentas de desenvolvimento para o Android. Ou pode ser no iPhone, qualquer outro tipo de dispositivo, no Windows, qualquer dispositivo que tenha um Wi-Fi, tá? Não importa. Aqui eu estou demonstrando para o Android, mas pode ser qualquer outro dispositivo, desde que tenha Wi-Fi. Tá? Então nós iremos finalizar aqui, depois nós iremos testar com o circuito. Eu esqueci de falar para vocês alguma configuração necessária. Deixa eu entrar nas configurações. Aqui, ó, esse item aqui, ó, modo on/off. Então vocês vão clicar aqui, habilitar esse comando enable on/off, modo, né, o modo on/off habilitado. Tá, vai estar assim e vocês irão habilitá-lo. E aqui, ó, se não estiver controller B, vocês vão clicar aqui e marcar essa opção. Tá? Se tiver A ou qualquer um outro, vocês têm que colocar como B. Tá? Então aqui vai estar controle B, é o certo. Senão os botões
ao acionar um botão, ele não vai desabilitar, ele só vai ligar. Tá? Então é necessário habilitar esse on-off, essa opção, e o controle B, quer dizer, ele está fazendo uma associação, né? Você liga no controle A e ele desliga no controle B, quer dizer, na hora que você apertar o botão e apertar novamente, ele vai alternar entre controle A e controle B. Tá? Então, e o botão terá esse efeito de ficar azul e depois ficar cinza. Tá? Então temos que habilitar isso, faltou eu avisar isso para vocês. Pronto, agora nós iremos gravar o aplicativo no Arduino, né? No microcontrolador do Arduino. Então, para isso eu irei mostrar o código-fonte, né? As mudanças que nós fizemos, né? E os comandos. Mas antes disso, de mexermos com o código-fonte, eu vou mostrar o desenho, o esquema gráfico do circuito, né? O nosso circuito aqui que está em funcionamento já. Então nós temos aqui o XBI-Fi S6B conectado, né, plugado no adaptador Protobi versão 5 volts. Nós temos aqui o pino TX conectado ao pino RX do Arduino. E o pino RX do XBee conectado ao pino TX do Arduino. Aqui nós já sabemos, né, esse interruptor é usado para quando nós formos gravar o aplicativo no Arduino, né, pois nós estamos usando a porta física, a UART física, que o Arduino utiliza para se comunicar com o computador. Então, se não fizer isso, ele não vai gravar. Então, quando nós formos gravar o firmware, né, a aplicação, no Arduino nós temos que colocar esse interruptor como off, desligar. E quando for fazer a comunicação normal, quando for fazer o circuito funcionar, né, depois que estiver gravado o aplicativo, a gente coloca em on. Aqui nós temos os pinos, né, os pinos correspondentes. Então nós temos o pino 2 ligado ao LED vermelho, é o R, né, o red. O pino 3 do Arduino, pino 3, é o verde, ligado ao LED verde. O pino azul, que é o pino 4, ligado ao LED azul. Veja que os resistores que limita a corrente, né, de 220 ohm, eles estão ligados ao terra, né, ao terra do protoboard, todos os resistores. E aqui nós temos no pino 4, ou melhor, no pino 5 do Arduino, o fio roxo ligado ao positivo do buzzer, né, do beep, do sound, e o negativo ligado ao terra do protoboard. Veja que aqui a alimentação que sai do Arduino, né, 5 volts, nós ligamos nessa via, e o GND nessa outra via de cima, para fazer a alimentação. Então a tensão de 5 volts sai do Arduino e alimenta o protoboard. Do protoboard nós tiramos 5 volts para alimentar o XBI-Fi, né? Na verdade o Protobi, 5 volts. Pronto, esse é o nosso circuito, bem simples mesmo. Realmente não tem muita complexidade. Agora nós iremos ver o código-fonte. O código-fonte foi baseado, né, a base do código-fonte, nós não começamos do zero para fazer essa aplicação para o Arduino. Nós nos baseamos na videoaula 7, né, que tem essa pasta aqui, Arduino o Sketch, né, a videoaula 7. Eu vou abrir aqui. Lembrem que tinha todos esses códigos-fontes, né?
1, 2, o 3, o 4 e o 5. Nós iremos usar o código fonte 5 e depois alterá-lo. Tá? Vou abrir aqui. O código fonte da videoaula 7 é esse aqui, ó. Ele usa o serial event para montar um pacote. Para trabalhar, esse código trabalha no modo transparente do XBZB, mas ele pode ser utilizado para outro XB que trabalha no modo transparente, né? É um modo transparente. Se você enviar um comando a letra A, ele vai receber a letra A. Não tem formato, não tem API. Tá? Então vai servir para qualquer XB. Então nós iremos usar para o XBiFi esse mesmo código, só com algumas alterações. Seriam os pinos, né, que nós iremos usar. Aqui nós estávamos usando o Arduino, um LED externo e o LED interno do próprio Arduino. Nós teremos que adicionar mais pinos aqui. Tá? E os comandos, aqui só tem 2 comandos. Para ligar e desligar, era somente um LED que tinha nesse exemplo. Aqui continua a mesma coisa, nós não iremos alterar nada aqui no serial event, nada vai ser alterado. Simplesmente vai ser alterado aqui, ó, no loop. Se chegou um comando, continua isso, só iremos mudar o if, só iremos acrescentar ifs para tratar os 3 LEDs e o buzz, e acrescentar os pinos respectivos para os LEDs e para o buzz. Pronto, eu vou fechar aqui, pois nós não iremos usar esse código, ou melhor, nós iremos usar, mas ele já está no Arduino, aqui onde eu vou compilar, ele já está aqui o código alterado. Eu vou mostrar esse código em outro aplicativo para amplificar, pronto, para ampliar, né, os caracteres. Então, aqui é o que foi acrescentado, ó, no setup, aqui nas definições dessas constantes, no setup, e depois no loop, no if. E aqui, ó, no serial event continua a mesma coisa, não foi mexido nada. Aqui, ó, até o loop continua, né, esse aqui não foi alterado, continua somente o if, que eu tirei e acrescentei isso aqui, ó, para tratar os LEDs. Então primeiro vamos aqui no início. Então, nós tínhamos um LED externo, eu apaguei, não é necessário mais. Então nós criamos uma constante, que é LED R, LED G e LED B, e também o bus 1. Então aqui são os pinos, o número dos pinos. Esse aqui é o pino 2, o Arduino, pino 3, pino 4 e pino 5. Que seria isso aqui, ó. Pino 2, pino 3, pino 2, pino 3, pino 4 e pino 5, conectado respectivamente aos seus dispositivos. Então o pino 2 é o LED vermelho, o pino 3 está conectado ao LED green, que é o verde, e o LED 4 e o pino 4, desculpe, ao LED azul. O pino 5 ao buzz. Pronto, declaramos essas constantes. Eu apaguei uma declaração que tinha uma constante de LED externo, nós não iremos usar. E aqui no setup nós iremos definir, né, o modo dos pinos, né, tipo como eles irão funcionar. Então são saídas, né, output para todos, são todas saídas. O LED R, LED G, LED B e o buzz 1. E aqui nós iremos inicializar, né, usando a função digital write, né, para definir qual o estado do pino, se é ligado ou desligado ou flutuante. No nosso caso aqui nós iremos inicializar esses pinos como low, desligados. Todos vão estar desligados. E aqui nós temos a lógica, né, no loop, foi declarado a lógica usando if. Então eu aninhei os ifs, né, são todos aninhados. Se não for nenhuma dessas opções aqui, ó, então ele cai aqui, ó. Então aqui, ó, serial println é se vocês quiserem monitorar
no próprio Arduino aqui, ó. Se vocês quiserem monitorar, você tem essas respostas aqui, ó, no Arduino. Vocês podem fazer um teste se quiser. Isso quando o circuito estiver conectado ao computador, né? Se não estiver conectado ao computador, realmente isso ele não irá exibir. Logicamente, né? Pronto. Eu vou minimizar e vou voltar para o aplicativo. Opa. Aqui, ó. Tá, então o if é assim, ó. Os comandos que nós usamos, o protocolo foi esse, ó. LED é o tipo de dispositivos que nós queremos ligar ou desligar. LED, usamos o jogo da velha para separar o nome. Deixa eu voltar aqui. Usamos o jogo da velha para separar o nome do comando. E depois, aqui nós falamos qual é o LED. Poderíamos ter usado LED 1, LED 2, LED 3, mas nós usamos uma letra para representar o tipo de LED, se é azul, verde ou vermelho. Então R é de read, vermelho. 2 pontos, depois o 2 pontos é o estado do LED. 1 ligado, 0 desligado. Então usamos o MENCMP, né, conforme nós já aprendemos a usar. Aqui buffer RX x_xb é o conteúdo do que nós recebemos pelo xb no modo transparente. Ele foi montado no pacote, está aqui, ó, a string. E aqui nós iremos comparar com essa constante, essa string constante. Se o conteúdo que nós recebemos, que está aqui em buffer, for igual a essa constante, então isso aqui vai ser 0. Né? Se for igual a 0, ele executa tudo isso aqui. Se não, se não, ele vai fazer um outro teste. Se o que tiver aqui dentro do buffer for essa string, né, constante, 0, é para desligar. Se for igual a 0, é para desligar. Então, se for essa constante, 1, né, esse LED rest R 2.1 for igual ao que tiver no buffer, então vai ser 0. Então, se for 0, ele vai ligar o pino associado ao LED R, enviar essa mensagem aqui, ó, e esse texto, né, sucesso, depois vai enviar o próprio conteúdo do buffer, usando a serial.event. Depois um salto de linha, né, uma nova linha. E assim para o outro. Se não for esse comando para ligar o LED, então ele vai testar se é esse comando para desligar o LED R. E se for, ele executa isso, desliga. Caso não seja nenhum desses dois, ele vai continuar o teste. Né? E se for o LED G, né, que é o verde, o green, então ele testa. Se for 1, ele liga. Se não, se for 0, ele desliga. E vai continuando os testes. Se não for nenhum desses, ele mostra essa mensagem. Tá? Então, para cada comando, tem um if. Então aqui é o buzz. O protocolo do buzz é esse, é buzz, separador do nome. Buzz é o que? O buzz 1, o separador é buzz 1. 2 pontos, o estado do buzz 1, ou aqui, ó, o estado do buzz 0. Né? Se for para ligar, ele executa esse código. Se for para desligar, ele executa esse outro. Pronto, é bem simples. Nós já usamos esse tipo de comando, né, nas aulas anteriores. Então aqui simplesmente eu estou criando uma constante. Se a constante que nós recebermos pelo xb for essa constante, faça isso. Caso seja essa, faça isso. E assim por diante, até finalizar esses testes. Então é isso que o protocolo faz. Bem simples mesmo. Então aqui é só a alteração de um código. Nós já usamos anteriormente. Eu vou minimizar isso, vou voltar para um Arduino. Vou trazer aqui o nosso circuito. Agora vamos compilar o código. O Arduino está fazendo a compilação. Pronto, ele compilou com sucesso, não houve nenhum problema, está aqui.
Agora eu vou desabilitar esse fio, né, como se fosse um interruptor, para nós gravarmos o Arduino. No caso o meu já está gravado, mas eu vou fazer isso para mostrar para vocês. Então eu vou desabilitar esse fio, um pino TX, ou melhor, o pino RX do Arduino, né? Pronto. Agora nós podemos gravar o Arduino. Vamos clicar aqui para carregar a aplicação que foi compilada dentro do Arduino. No microcontrolador Atmel. Ele mostrou aqui que está carregado, quer dizer, foi gravado sem problemas. Pronto. Nós vamos ligar de volta o pino RX do Arduino no pino TX do XBee Hi-Fi. Pronto. Agora nós iremos fazer o teste prático, usar o smartphone para controlar os LEDs e o buzz. É o que nós iremos fazer agora. Pronto, configuramos o XBee Hi-Fi. Agora nós iremos introduzi-lo no circuito. Vamos encaixá-lo aqui no ProtoBee. Pronto. Agora vamos fazer o teste. A alimentação aqui está no protoboard, já está ok. Vamos só conectar o cabo para alimentar o Arduino, né? E ele distribui a tensão para o protoboard. Pronto. Já está associado à rede, ou melhor, ele já criou a rede Wi-Fi, já disponibilizou o nome da rede. Agora nós iremos fazer a conexão via Wi-Fi usando um smartphone. Deixa eu colocar assim para a gente ver. O LED está associado. Agora vamos fazer o nosso teste. Vamos verificar aqui. Ligar o Wi-Fi. E ele mostra aqui, ó, a rede foi conectada Arduino 1. Ele já conectou a rede Arduino 1. Agora nós iremos executar o aplicativo, né? Wi-Fi TCP UDP controle. Pronto, está aqui, ó. Vamos conectar. Foi feita a conexão. Esse aqui ele está ligado porque foi a última vez que nós fizemos os testes. Eu vou só resetar esses botões e iniciar o nosso teste agora. Vamos ligar o LED Red, que é o vermelho, que é esse aqui. O próximo é o green, é o verde, e o próximo o azul. Está aí. Por último, o barulhento buzz. E nossos LEDs. Está aí, ó, aplicativo totalmente funcional. Pronto, aí comprova a configuração do XBee Hi-Fi S6B como Access Point. Tá? Então ele aceita a conexão de um dispositivo, no nosso caso um smartphone rodando o Android conectado via Wi-Fi e se conecta com o nosso Access Point XBee Hi-Fi. Tá? Então é uma conexão local, ponto a ponto, somente desses dois dispositivos. Ele não tem nenhuma associação com um roteador.
ou com access point externo, nem muito menos com a internet. Então, conexão local desses dois dispositivos. Então, é ideal para fazer circuito, para controlar internamente, localmente, sua residência ou outro tipo de dispositivos que você venha a automatizar. Pronto, mas o último teste. É isso aí. O circuito está comprovado. Espero vocês na próxima videoaula. Na videoaula 16ª videoaula. Iremos dar continuidade ao XB Wi-Fi. A última aula sobre o XB Wi-Fi. Até a próxima.